Você deu tudo de si. Amou com sinceridade, esteve presente, perdoou mais do que devia. Acreditou que, ao se doar por inteiro, o outro entenderia a força do seu amor. Mas no final você foi deixado, sem explicação, sem lógica, e agora só resta o vazio, um silêncio que grita, uma ausência que pesa mais que qualquer presença. Você tenta entender, procura onde errou, repassa cada momento, cada gesto, cada palavra, mas nada parece justificar o abandono, e é nesse ponto que muitos desistem de tentar entender. Mas Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de Auschwitz, tinha uma visão profunda sobre o sofrimento humano, principalmente aquele que nasce da perda, do abandono e do amor não correspondido. Frankl dizia que a dor por si só não destrói. O que destrói é a ausência de sentido. Quando você se entrega por completo a alguém e é deixado, não é apenas a presença da pessoa que vai embora. Vai junto uma parte de você que havia se fundido ao outro. Você não perdeu só um relacionamento. Perdeu o chão onde pisava, o futuro que imaginava, a identidade que construiu a partir daquela conexão. Mas será que isso era mesmo amor? Ou era dependência afetiva disfarçada? Era presença ou era apego? Suporte Frankl. O amor, quando é verdadeiro, não exige sacrifícios que anulam. Ele pede doação, sim, mas uma doação que constrói, não que destrói. E se você precisou se apagar para que o outro ficasse, então o que vocês tinham não era amor, era medo. Medo da solidão, medo de não ser amado, medo de encarar o próprio vazio. Frankl chamou isso de vazio existencial, um estado em que a pessoa sente que falta algo, mas não sabe exatamente o que, e na tentativa de preencher esse buraco, ela se entrega ao outro como quem oferece o próprio coração em troca de sentido. Mas nenhum ser humano pode carregar essa responsabilidade. Ninguém é capaz de sustentar o papel de salvador de outra alma, e cedo ou tarde, quem se vê nessa posição vai embora, porque se sente sufocado, pressionado, incapaz de corresponder, não por maldade, mas por limitação. Você não foi deixado porque não era suficiente. Foi deixado porque colocou um peso emocional imenso sobre uma relação que não estava pronta para isso, e essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. A sensação de abandono, de rejeição, machuca porque ativa uma ferida antiga, uma sensação de inadequação, de não merecimento, que muitas vezes nasce lá na infância. Quando você se entrega demais, com frequência está tentando provar algo, provar que merece ficar, que merece ser amado, que é digno de atenção, mas o amor verdadeiro não exige provas, ele simplesmente é. Ele se constrói em liberdade, não em desespero. Frankl acreditava que o sentido da vida não está em ser amado, mas em amar de forma que preserve a dignidade, inclusive a sua própria. Talvez você tenha se esquecido disso, talvez tenha confundido amor com esforço, entrega com desistência de si. Mas a dor que você sente agora pode ser o ponto de virada, pode ser o momento em que você finalmente decide se olhar com compaixão, entender que apesar da rejeição, você continua inteiro, que o valor que você tem não diminui porque alguém não soube ver, e que o abandono não define quem você é, revela apenas quem o outro escolheu ser. Quando você entende isso, algo muda por dentro, a dor continua ali, mas ela passa a ter um propósito. Ela deixa de ser um castigo e se transforma em chamado, um chamado para voltar a si mesmo, para se reconectar com sua essência, com aquilo que te faz bem, que te fortalece, que te dá sentido. Frankl dizia, quem tem um porquê, suporta qualquer como, e talvez o seu porquê nunca tenha sido o outro, talvez o seu porquê seja agora descobrir o que te move de verdade. Não existe fórmula mágica para curar um coração partido, mas existe algo ainda mais poderoso, a decisão de não se abandonar, mesmo quando o outro foi embora, a decisão de não se perder, mesmo quando tudo parece ter ruído, de seguir em frente, com dignidade, com dor, mas também com coragem, porque no fim, é isso que Viktor Frankl nos ensina, que mesmo no meio da escuridão mais densa, ainda é possível encontrar luz, ainda é possível encontrar sentido, e é esse sentido que te mantém vivo, que te mantém forte, que te devolve a você mesmo. O abandono dói, mas é também um espelho, um reflexo da relação que você construiu com você mesmo.
Muitas vezes, ao ser deixado, você não está apenas lamentando a ausência do outro, está se dando conta do quanto deixou de estar presente para si, do quanto negligenciou seus limites, suas necessidades, suas verdades. E isso, por mais doloroso que seja, é uma chance rara de recomeço, de olhar para dentro e perguntar: por que eu aceitei tão pouco em nome do que chamava de amor? Viktor Frankl nos lembra de que o ser humano tem liberdade interior, mesmo nas piores circunstâncias. Mesmo quando tudo à nossa volta desmorona, ainda temos a capacidade de escolher nossa atitude diante da dor. E essa escolha é libertadora. Você pode escolher olhar para esse fim como uma tragédia pessoal, ou como um chamado ao despertar. Você pode seguir alimentando a narrativa de que foi rejeitado porque não era suficiente, ou pode entender que foi poupado de continuar insistindo num espaço onde não havia reciprocidade. Essa é a chave da logoterapia, a abordagem criada por Frankl. Ele acreditava que, quando encontramos um sentido para o sofrimento, ele deixa de ser insuportável, e encontrar sentido não é dar uma desculpa racional, é acolher a experiência com profundidade, é extrair significado do caos. Você pode descobrir que essa dor veio para te ensinar sobre autovalor, sobre a importância de se colocar em primeiro lugar, sobre o perigo de viver tentando salvar o outro, quando na verdade, é você quem precisa ser acolhido. Frankl viveu o horror dos campos de concentração, e mesmo ali entre a morte e o desespero, ele notou algo extraordinário: os que conseguiam sobreviver emocionalmente não eram os mais fortes fisicamente, mas os que conseguiam manter viva uma razão para seguir, um sentido, um motivo maior que a dor. Aplicando isso ao abandono que você vive agora, a pergunta não é por que isso aconteceu comigo, mas o que posso fazer com essa experiência. Você pode usá-la para se reconstruir, para entender que se entregar por completo, sem que o outro faça o mesmo, é um desequilíbrio que sempre cobra um preço, que amar alguém não deve ser uma tentativa de esquecer sua dor, mas sim uma jornada de crescimento mútuo, que você merece amor, sim, mas não às custas da sua essência, não apagando sua luz para que o outro brilhe. Às vezes, o abandono é a única forma de te arrancar de um lugar onde você já não cabia mais. É como se a vida dissesse: chega, você está se traindo demais, é hora de voltar para casa. E a sua casa não é o outro, é você, é seu silêncio, sua paz, seus valores, sua força. Você tem um universo inteiro dentro de si, mas passou tempo demais tentando fazer caber outra pessoa nesse espaço. Agora é hora de esvaziar, de limpar as memórias, não para esquecê-las, mas para que deixem de te ferir. Frankl dizia que a vida cobra respostas, e que a melhor forma de respondê-la é por meio de atitude. Você pode estar se perguntando: como seguir em frente sem me fechar para o amor? E a resposta não está em se endurecer, está em se fortalecer. Amar de novo, sim, mas de forma consciente, sem pressa, sem se perder, com olhos abertos e coração inteiro, com a sabedoria de quem já caiu, mas escolheu levantar mais forte, de quem aprendeu, com a dor, que o amor começa em si mesmo, e que ninguém pode te oferecer o que você ainda não aprendeu a dar a si. A saudade vai vir, eu sei, vai bater forte nas madrugadas, vai te fazer duvidar se a decisão de seguir foi certa, vai te empurrar para o passado, tentando convencer que talvez tivesse dado certo se você tivesse feito diferente. Mas não se iluda, o que terminou, terminou por um motivo, e se você teve que se anular para manter aquilo vivo, então aquilo nunca foi amor, foi carência, foi hábito, foi medo da ausência. Você merece mais do que isso, merece ser visto, ouvido, respeitado, merece um amor que te aceite por inteiro, sem que você precise esconder partes suas. Merece alguém que escolha ficar, não porque precisa, mas porque quer, que te admire e que te inspire. Mas acima de tudo, você merece ser esse alguém para si mesmo, porque ninguém te acompanha 100% do tempo, só você. E se você não aprender a gostar da sua própria companhia, qualquer relação será um refúgio temporário, e não um lar. Frankl dizia que o ser humano tem a capacidade de transcender o momento presente, de olhar além da dor e encontrar propósito,
mesmo em meio à escuridão, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a verdadeira força, não negar a dor, mas resignificá-la, transformá-la em caminho, em combustível, em impulso. Talvez o que você vive agora seja o ponto mais baixo da sua história, mas também pode ser o ponto de partida da sua virada, e tudo começa quando você para de se perguntar por que o outro foi embora, e começa a se perguntar por que você ficou tanto tempo se deixando ir. Olhar para trás pode ser doloroso, mas também necessário, não para reviver o que já passou, e sim para entender as escolhas que foram feitas com o coração ferido. Quantas vezes você acreditou que se não fosse você a lutar, ninguém mais o faria, que se você desistisse tudo desmoronaria, e nessa tentativa de salvar o relacionamento, acabou esquecendo de si mesmo. Franco nos lembra que nem tudo que parece nobre é saudável. A insistência cega, quando nasce do medo e não do amor próprio, se torna autossabotagem, e talvez o maior engano tenha sido achar que amar era suportar tudo, suportar o silêncio, a ausência, a frieza, a negligência emocional. Você aprendeu que amar é se doar, mas esqueceram de te ensinar que a doação tem limite, que você não foi feito para ser sacrificado em nome de um amor que só existia no seu esforço. Amar não é se perder, é se encontrar no olhar do outro, e se esse olhar não te refletia, se ele não te reconhecia, então era você sozinho ali o tempo todo. Franco, quantas noites você passou em silêncio, esperando por uma mensagem que nunca chegou? Quantas vezes se anulou e engoliu palavras, ignorou seus sentimentos para manter a paz? Paz essa que nem era sua, era uma trégua imposta, um campo minado de emoções não ditas, e tudo isso em nome de um amor que só te fazia sangrar por dentro. Franco nos chama a responsabilidade. Ele diz que não é o que nos acontece que nos define, mas como reagimos a isso. Então agora, diante desse fim, o que você escolhe fazer? Você pode continuar se culpando, pode seguir romantizando os momentos bons e ignorando os dias em que chorou sozinho, pode se agarrar à esperança de que talvez um dia o outro perceba o que perdeu. Mas e se esse dia nunca chegar? E se o outro seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Você vai continuar parado aí esperando alguém te resgatar de uma dor que é só sua? Ou vai começar a construir o seu próprio caminho? A vida está te dando uma chance, a chance de renascer, de aprender com essa queda, de levantar com mais consciência, de perceber que amar também é saber quando parar, quando soltar, quando dizer chega, não porque o outro merece ir embora, mas porque você merece ficar consigo. Franco fala sobre a liberdade interior, a capacidade de escolher, mesmo diante da dor, e essa escolha é sua, só sua. É claro que não vai ser fácil, vai ter dia em que você vai acordar com saudade, vai lembrar do sorriso, dos abraços, dos planos, vai pensar em mandar uma mensagem, em pedir para voltar, e talvez você até mande, talvez você ceda, mas no fundo você sabe que voltar seria se trair de novo, seria entrar de novo na mesma roda de ilusões, e você já sabe o final dessa história, você já sabe como é se doar e receber silêncio, como é se entregar e ser deixado. Então hoje, agora, faça um pacto com você, um pacto de amor próprio, de reconstrução, de renascimento. Não espere que o tempo cure. O tempo só passa. Quem cura é você quando decide olhar para a ferida e tratá-la com verdade, quando para de fingir que está tudo bem e começa a se escutar, quando aceita que sentir dor não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo em você está despertando. Franco dizia que até nas situações mais insuportáveis, é possível encontrar um significado, e talvez o seu esteja justamente aqui em aprender a se bastar, em perceber que o amor que você tanto buscava lá fora sempre esteve dentro, só estava soterrado por inseguranças, por medos, por velhos padrões que te ensinavam que amor era dor, que amor era sacrifício, mas não é. Amor é presença, é escolha, é reciprocidade. Você tem valor, mesmo que o outro não tenha enxergado, mesmo que te tenham deixado como se você não fosse suficiente, mesmo que tenham feito você duvidar de si. Seu valor não depende da aceitação de ninguém, e a sua história não termina aqui. Isso é apenas um capítulo, e talvez o mais importante deles, aquele em que você finalmente entende que o amor começa em você,
e que ninguém tem o direito de te fazer esquecer disso. Toda dor carrega em si um chamado, às vezes sutil, outras vezes brutal, mas sempre presente. O abandono que você viveu pode ter sido o gatilho mais forte para esse despertar, um grito silencioso da sua alma dizendo: agora basta, porque a vida em sua sabedoria, às vezes nos arranca de lugares onde nos acostumamos a sofrer, para nos mostrar que merecemos mais. E essa separação, por mais cruel que pareça, pode ser exatamente o que você precisava para se reencontrar. Quantas vezes você ouviu dentro de si aquela voz dizendo que algo estava errado, que você estava indo longe demais, que estava se perdendo de si mesmo, mas mesmo assim, insistiu, porque acreditava que o amor verdadeiro exigia persistência, que amar era nunca desistir. Só que existe uma linha tênue entre perseverar e se destruir, e quando você ultrapassa essa linha, deixa de ser amor, passa a ser dependência, e onde há dependência, não há liberdade, e sem liberdade, o amor se torna prisão. Viktor Frankl. Você se entregou por completo, mas foi deixado. E isso dói. Mas essa dor é a prova de que você ainda sente, de que ainda está vivo. E por mais paradoxal que pareça, é essa dor que vai te salvar, porque ela te obriga a parar, a refletir, a reconstruir. Frankl dizia que o ser humano é capaz de transformar sofrimento em realização. E essa transformação começa no momento em que você decide dar um novo significado ao que aconteceu. Não se trata de fingir que não doeu, nem de se convencer de que foi melhor assim, só para amenizar a ferida. Trata-se de olhar de frente para essa dor e perguntar: o que ela quer me ensinar? Porque toda dor tem um propósito, mesmo que você ainda não o compreenda. Talvez o propósito dessa experiência seja te ensinar a colocar limites, a não se perder em nome de ninguém, a perceber que sua paz vale mais do que qualquer relacionamento. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando agradar, tentando ser suficiente, tentando evitar o abandono, que se esqueceu de que o amor verdadeiro não exige que você se diminua. Ele te eleva, não te pede silêncio, ele te ouve. Não te abandona nos seus momentos mais difíceis, ele fica. Mas para viver esse amor, você precisa antes se tornar inteiro. E isso só acontece quando você para de buscar no outro aquilo que precisa encontrar em si. Frankl dizia que a liberdade interior é a última das liberdades humanas. E mesmo que tudo te seja tirado, ninguém pode te tirar o poder de escolher sua atitude. Então escolha. Escolha parar de mendigar migalhas. Escolha se tratar com o mesmo carinho que você ofereceu ao outro. Escolha reconstruir sua autoestima. Escolha acreditar que o melhor ainda está por vir, mas acima de tudo, escolha não voltar ao lugar onde você foi ferido. Você pode sentir saudade, pode sentir falta até das partes ruins, porque elas vieram misturadas com momentos bons. Isso é normal, mas não confunda saudade com vontade de recomeçar. Nem toda saudade merece retorno. Às vezes, ela é só a lembrança do que poderia ter sido, e não foi. E por mais que doa, você precisa seguir, porque a sua vida não pode parar onde alguém decidiu não continuar. Você é responsável por sua cura, por sua reconstrução, e esse processo começa quando você aceita que não pode mudar o outro, mas pode mudar a si mesmo, que não pode forçar amor, mas pode aprender a se amar, que não pode controlar quem fica ou vai, mas pode decidir quem vale a pena manter, e que por mais que o mundo diga que você precisa de alguém para ser feliz, a verdadeira felicidade começa quando você se torna sua melhor companhia. O fim de um relacionamento não é o fim da sua história, é só o encerramento de um capítulo, e todo capítulo difícil prepara o terreno para uma nova narrativa, uma narrativa mais consciente, mais verdadeira, mais sua. Frankl dizia que a vida cobra uma resposta, então que sua resposta ao abandono seja amor próprio, que sua resposta à dor seja crescimento, que sua resposta à perda seja reencontro. Quando você começa a se reconstruir depois de uma entrega que terminou em abandono, percebe algo que antes parecia impossível: a dor diminui. Não porque ela desaparece de repente, mas porque você começa a ocupar os espaços vazios com sentido, com presença, com você.
Viktor Frankl dizia que o ser humano é um ser de intenção. Nós não apenas sofremos, nós significamos a dor. E quando damos à dor um propósito, ela para de nos dominar, passa a nos guiar. Talvez essa seja a sua missão agora, transformar sua dor em direção, em aprendizado, em maturidade emocional, porque ninguém sai de uma entrega verdadeira do mesmo jeito que entrou. Você se torna mais atento, mais sensível, mais consciente de quem você é e do que aceita, e essa consciência é libertadora. Você começa a perceber padrões, começa a enxergar onde começou a se perder, e mais importante, começa a se recusar a repetir as mesmas histórias. Isso é crescimento, isso é cura, cura que vem devagar, mas que é real, cura que te tira da posição de vítima e te coloca como protagonista da sua própria vida, porque não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram, importa o que você escolhe fazer com o vazio que ficou, e você pode preenchê-lo com presença, com significado, com a decisão de nunca mais aceitar menos do que merece. O abandono te ensinou que amor sem reciprocidade te adoece, que não importa o quanto você ame alguém, se esse alguém não quiser ficar, ele vai embora, e isso não é culpa sua, não significa que você não seja digno de amor, significa apenas que aquele ciclo chegou ao fim, e que agora, o amor que você deu ao outro precisa voltar para você, precisa ser aplicado na sua cura, no seu recomeço, na sua própria jornada. Frankl nos lembra que o sofrimento só tem valor quando nos transforma, quando nos eleva, quando nos conecta com algo maior, e talvez agora, esse algo maior seja a sua versão mais íntegra, mais firme, mais lúcida, a versão que olha para trás com compaixão, mas sem desejo de retorno, que entende que o amor verdadeiro não exige esforço constante para ser mantido, ele flui, ele acolhe, ele constrói. Você passou tempo demais tentando ser o suficiente para alguém que não sabia o que queria. Agora é hora de ser o suficiente para você, de se aceitar com todas as suas imperfeições, de se olhar no espelho e enxergar força onde antes via apenas fragilidade, porque você sobreviveu. Você sentiu a dor de se entregar e não ser escolhido, mas ainda assim, está aqui, respirando, persistindo, evoluindo. Isso é coragem, e coragem, como Frankl dizia, é essencial para dar sentido à vida. Você não precisa se fechar para o amor, precisa apenas aprender a amar de forma mais sábia, mais consciente, com limites claros, com respeito próprio, com presença, porque o amor que realmente vale a pena é aquele que te enxerga como você é, que não te pede máscaras, que não exige que você se anule, que não te deixa pelo caminho. Esse amor pode existir, mas antes, você precisa estar pronto para recebê-lo, e essa prontidão só vem quando você se cura, quando você entende que não precisa mais correr atrás de quem não sabe te reconhecer, quando você entende que o amor mais valioso não é o que te completa, é o que transborda de dentro de você, é o amor que nasce do encontro consigo mesmo, e esse ninguém pode tirar. Então, se você se entregou por completo e foi deixado, saiba, isso não foi o fim, foi o começo da sua verdade, da sua autonomia emocional, do seu reencontro com tudo que você havia abandonado tentando manter alguém. Agora esse alguém é você, e ninguém pode ocupar esse lugar. Cuide de si, se abrace, se acolha, e principalmente se respeite, porque, como Frankl ensinou, a vida tem sentido, mesmo na dor, e o seu sentido pode estar justamente aí em usar essa ferida como alicerce para construir um amor que nunca mais te abandone, o amor por você,